Fala galera, eu sou Ricardo Quartim, da revista Mundo dos Super-Heróis e do blog chamando Super Amigos. E este é mais um Drops Ricardo Quartim. Bom pessoal, e para sair um pouco do convencional dos gibis americanos, vamos falar um pouco sobre quadrinhos franceses. Vamos falar sobre Asterix, o gaulês. Asterix foi criado por René Goscinny nos textos e Albert Uderzo nos desenhos no ano de 1959 e era publicado na revista francesa Pilote. A revista francesa Pilote foi considerada e é até hoje uma das mais importantes publicações de quadrinhos franceses, por onde já passaram nomes como Lucky Luke e o Tenente Blueberry. Posteriormente, no ano de 1961, as tiras foram compiladas e encadernadas em formatos de álbuns, que são como conhecemos hoje. Desde então são 35 álbuns e mais de 350 milhões de exemplares vendidos ao redor do mundo. As histórias de Asterix se passam 50 anos antes de Cristo, onde toda a Gália foi ocupada pelos romanos. Toda? Não. Uma aldeia povoada por irredutíveis gauleses ainda resiste ao invasor. Em 50 a.C., toda a Gália estava ocupada pelos romanos. Toda? Não. Em algum lugar da Armórica, uma aldeia resistia ao invasor. Uma pequena aldeia cercada pelos invasores. Essa é a premissa das histórias de Asterix, que vive nessa aldeia com seu amigo Obelix e seu cãozinho Deafix. Juntos, eles ajudam a combater os romanos com a sua aldeia através da poção mágica preparada pelo druida Panoramix, que lhe dá super força. Somente Obelix não pode tomar a poção porque caiu no caldeirão quando era pequeno, adquirindo super força permanente. O texto de Goscinny é cheio de trocadilhos e de piadas recorrentes, como esta que acabei de citar, de Obelix que vive tentando tomar a poção de todas as formas. Não, Obelix, não. Os efeitos da poção são permanentes em você. Sabe que caiu dentro do caldeirão quando pequeno. Você caiu no caldeirão quando pequeno. Horas, blá, blá, blá. Do ferreiro Automatix, que vive brigando porque os peixes do peixeiro Ordenalfabetix estão sempre podres. Dos gauleses, que vivem com medo que o céu lhes caia sobre a cabeça. E do bardo Chatotorix, que canta tão mal que jamais consegue cantar uma música, e no final de todos os álbuns, quando sempre há um banquete debaixo de uma fogueira, termina com Chatotorix amarrado numa árvore e amordaçado para não cantar. Além dos trocadilhos e piadas recorrentes, os textos de Goscinny são recheados de referências e citações, como por exemplo os traços de Cleópatra, que são baseados na atriz Elizabeth Taylor, que interpretou a personagem histórica em um filme, de Kirk Douglas, que também aparece em um dos álbuns, com um personagem similar a Spartacus, também interpretado por ele em um filme de mesmo nome, e de Sean Connery, que aparece em um dos álbuns, encontrando com Asterix e Obelix como um agente secreto. Vemos também aparições rápidas dos Beatles e dos agentes Dupont e Dupont das histórias de Tintin. Também vemos muitas menções ao capitalismo, como por exemplo no álbum Obelix e Companhia. Vemos também menções ao progresso, como no álbum O Domínio dos Deuses. Inclusive, essa história está sendo adaptada para animação em 3D, que vai estrear em breve nos cinemas.
Eh ben, qu'est-ce que vous fichez? On fiche qu'on vient de voter la grève générale à l'unanimité. No ano de 1977, após a morte de Goscinny, o desenhista Albert Uderzo assumiu também os roteiros, não com o mesmo brilhantismo de seu colega, e o primeiro álbum lançado foi Asterix, o Grande Fosso, que foi o início de muitos álbuns com roteiros e desenhos de Albert Uderzo, até o ano de 2013, quando ele anunciou sua aposentadoria e uma nova dupla assumiu os roteiros, que lançaram Asterix entre os Pictos. Essa nova dupla conseguiu recuperar o mesmo estilo de Goscinny, que era caracterizado pelas suas tiradas geniais e pelo roteiro de melhor qualidade. Além dos 35 álbuns lançados, foram lançados também outros fora da coleção, como adaptações de filmes e desenhos animados em formato de livros e outros que vale a pena ser mencionados, como por exemplo Asterix e seus amigos, que é uma espécie de MSP50 lá da França, onde autores de fora da casa dão sua interpretação aos personagens de Goscinny e Uderzo. Um outro muito interessante é também o Aniversário de Asterix e Obelix, um álbum comemorativo aos seus 50 anos, onde relembra o trecho de várias histórias e citações a várias sagas que Asterix já passou. E ainda Asterix e a Volta às Aulas, que é uma compilação de pequenas histórias curtas que Goscinny e Uderzo escreveram ao longo dos anos para a revista Pilot, e agora estão todas reunidas nesse único álbum. Além dos álbuns já lançados, Asterix também possui um parque temático na Europa e 12 adaptações para os cinemas, sendo que 8 delas são animação e 4 em versão live action. A última delas é Asterix e Obelix a serviço de Sua Majestade, com o ator Gérard Depardieu repetindo o seu papel de Obélix. Bon, Goudurix, c'est le matin, on se lève tôt à la campagne. Ouais, ben moi je viens de Lutèce. Et à Lutèce, c'est l'heure à laquelle on se couche. Maintenant, foutez-moi la paix, les blaireaux. Je vous présente Johnny Thorax. Enchanté, secouons-nous la main. Obélix! Oh, c'est chouette, on va aller en Bretagne. Ils ont des romans tout neufs là-bas. Todos os povos que aparecem nas histórias de Asterix realmente existiram, como por exemplo os gauleses que ocupavam o território da Gália, que hoje é França, Bélgica e Itália. Mas atenção, o próprio Uderzo já admitiu que eles não eram exatamente retratados como eram naquela época, mas sim como são nos dias de hoje. Tudo não passa de licença poética para que o texto fique bem mais engraçado e interessante. Por isso, fique atento se você for estudar história nas histórias de Asterix. E como última curiosidade, vamos falar sobre os primeiros trabalhos da dupla René Goscinny e Albert Uderzo juntos antes de Asterix. O primeiro é Um Papá, um índio pele vermelha, e o segundo, João Pistolão, o corsário do rei. Na realidade, ambos foram produzidos quase na mesma época, e nenhuma das duas fez sucesso. Um Papá já é mais conhecido pelo público brasileiro, pois foi publicado no Brasil em 2 edições pela editora Bruguela na década de 70, e ainda pode ser encontrada na editora Asa de Portugal, que você pode encontrar pela internet e pedir pelo correio. Já as aventuras de João Pistolão são quase desconhecidas, poucas pessoas já ouviram falar desse personagem. Nenhuma delas engrenou, mas a dupla não desistiu e acabou lançando Asterix, que é um sucesso que perdura até os dias de hoje. No Brasil, quem publicou Asterix foi a editora Cedibra. Anos mais tarde, na década de 90, quem publicou também foi a editora Record, que chegou a relançar posteriormente a coleção com outras capas com as novas artes de Uderzo para a série, muito bonitas por sinal. Essas coleções você encontra facilmente em qualquer livraria. O preço varia entre R$ 30 e R$ 32 reais. Você pode também encontrar em alguns sites, como na Saraiva.com, e você pode ter descontos e pagar R$ 28, R$ 22 reais. Mas a boa notícia é que a editora Salvat está também lançando a coleção nos mesmos moldes das Graphic Marvels, ou seja, um volume quinzenal, o primeiro a R$ 9,90, o segundo a R$ 19,90 e o terceiro
R$30 ou R$ 32,50 se for o mesmo valor das Graphic Marvels. A única coisa que é muito triste, que é uma pena, o único porém, é que essa coleção está sendo lançada só com capa cartonada. Não há opção de capa dura como no exterior. Asterix sempre foi lançado com capa cartonada no Brasil. E seria uma oportunidade única de você ter a coleção de uma forma muito mais bonita e caprichada. Mas de qualquer forma é uma coleção bacana. É uma oportunidade de você começar a colecionar Asterix e você não vai se arrepender. É uma obra que você tem que ter na sua estante de qualquer jeito. O Drops e Carlos Portinho acabou! Puto, Tatis! Já acabou, Asterix. Só no próximo programa agora. É isso aí, galera. Muito obrigado por me assistirem e até o próximo Drops Ricardo Quartim!